apóstolo Paulo 2 vezes transformado. Olha só, vamos narrar a sua história. A caminho para Damasco foi apenas o começo para Paulo. O apóstolo Paulo é, sem dúvida, uma das figuras mais conhecidas da Bíblia. As cartas que ele descreve há milhares de anos ainda são vitais para os dias de hoje. Eles não nos dão a vida e deram a vida, e a compreensão e a instrução, e a esperança e a transformação de Paulo. É um exemplo brilhante, mas brilhante mesmo, para todos os cristãos, tá bom? O apóstolo Paulo diz sobre si mesmo: ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, um fariseu educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre, um rabino mais famoso da história. Ele não poderia ter mais motivo para confiar em sua retidão e em seu zelo devido por Deus. Ele perseguiu a igreja primitiva, a quem ele considerava hereges, perigosas. Ele prendeu e aprisionou-os e esteve presente até no apedrejamento do Estevão, Muito famoso esse texto. Em Atos 9:1, ele é descrito como respirando ameaça. Ele respirava ameaça de assassinato contra os discípulos por causa do seu pecado de crer em Jesus. Olha só como ele era zeloso pela lei, ao ponto de até matar e assassinar. Você poderia pensar que alguém tão forte em seu raciocínio, tão entrecheirado em um certo modo de vida, tão plenamente comprometido e convencido de sua causa, seria inacessível. Mas Deus tinha um plano diferente para Paulo. Acompanhe. Quando Paulo marchava pela estrada para Damasco, perseguindo zelosamente os cristãos, ele teve uma profunda experiência. O próprio Jesus apareceu diante dele como a luz do céu, forçando Paulo a ficar de joelho. E essa experiência pessoal de Jesus Cristo gerou uma conversão na vida de Paulo de 100% para ele, Naquele momento ele creu e foi de perseguidor aos discípulos. Diz que depois dessa experiência ele imediatamente começou a pregar a Cristo e não havia hesitação nenhuma, raciocínio humano, imaginando ser o que ele estava fazendo. Estava certo, ele havia experimentado Cristo e tinha um foco completamente novo na vida. A sua missão agora era levar o nome de Jesus aos gentios, bem como perante os reis e os filhos de Israel. Em Atos 9 vai relatar a sua conversão. Vamos falar um pouco e comentar, tá bom? Acompanha conosco aqui nessa gravação. A caminho para Damasco foi apenas o começo. Embora ele tenha nascido de novo, com um novo coração, uma nova atitude e uma nova vida, a conversão de Paulo não mudou quem ele era por natureza, mas agora ele havia encontrado Cristo e o desejo de todo o seu coração era conhecê-lo pessoalmente. Olha só, Cristo havia se tornado tudo para ele. Seu poderoso testemunho foi: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Está vendo como ele retratava o texto? Ele entrou de cabeça realmente naquilo que ele acreditava. Esse anseio por Cristo levou a uma profunda humildade, porque ele viu que tudo que ele tinha como pessoa natural era inútil para satisfazer o seu desejo. Esse homem que tinha sido tão forte em si mesmo, tão justo, disse: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, sim, tenho também por perda todas as coisas para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele declarou nas suas cartas várias vezes: ao meu Senhor Jesus Cristo, pelo qual sofri
a perda de todas essas coisas e os considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Tá vendo? Ele vai considerando tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele já foi em nada. O apóstolo Paulo não se via mais como alguém grande, mas como alguém que precisava ser completamente mudado. Devido a essa grande humildade, Deus poderia agora começar o trabalho de transformação em seu homem interior, a parte de dentro, para que ele pudesse ser feito conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29 vai falar sobre esse texto. Deus revelou-lhe o caminho da cruz e o caminho de seguir a Jesus na vida que ele viveu, né? Que ele viveu para que pudesse ganhar pessoalmente a Cristo, as pessoas que estavam ao seu redor. Ele diz mais adiante, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Filipenses 3:10. É um testemunho fortíssimo, além de ser um homem muito inteligente, né? O apóstolo Paulo. Assim como desde o começo, Paulo não hesitou, ele não tentou raciocinar sobre o que precisava ser feito. O novo testemunho está cheio do Espírito Santo, em que ele viveu, né, essa proeza de vencer o pecado na carne, para que a vida de Cristo pudesse se tornar em sua vida. É isso aí. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Coríntios 4:10 vai falar sobre esse texto. Então acompanha conosco ainda. Ele testemunha isso quando diz: não que já a tenha alcançado, ou que seja forte e perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quando a mim não julgo e que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana convocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só que palavra maravilhosa, Filipenses 3:12 ao 14. Essa é uma revelação. E falando disso, vamos falar sobre a revelação de Deus na vida dele. Então Paulo experimentou duas transformações em sua vida. O primeiro foi em sua conversão, quando o seu coração foi transformado. Ele descreve isso como odiar o velho homem e colocar o novo homem, o ato de um momento, um ato de fé. Mas a segunda transformação foi um processo mais longo, um processo de santificação. É o que acontece com a gente. Estamos passando por esse processo de santificação. Ele diariamente pegou sua cruz para seguir Jesus. Deus foi capaz de dar-lhe revelação poderosas, sua fiel obediência a viver a vida que Deus revelou a ele, e a levou a ser completamente transformado por causa de sua humildade e zelo. Deus tem sido capaz de usar as cartas que escreveu como a palavra de Deus, instruir e revelar os mistérios da piedade para a geração de discípulos. Olha só, nós estamos no século 21. Olha o estrondo maravilhoso que Paulo deu. Então, no final da sua vida, Paulo foi capaz de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que está guardada, ao qual Jesus justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4:7-8. Ele recebeu o fim da sua fé e a salvação da sua alma. 1 Pedro 1:9. Esse é um testemunho poderoso, irmãos. Nós não devemos nem argumentar. Às vezes as pessoas criam pensamentos e linhas diferentes, mas veja só que testemunho poderoso da vida de Paulo. A melhor parte de tudo é que esse evangelho de transformação que Paulo pregou, é esse que nós estamos vivendo, através de sua carta mais importante,
com a sua vida. A vida dele está aberta para você e para mim. Vamos crer e viver